And it goes a little something like. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui com um study vlog um tanto diferente e esse daqui eu gravei na escola, mostrei um pouquinho de como foi minhas aulas, um pouquinho do intervalo, mas foi bem pouquinho, enfim, e minha rotina na escola. Eu queria muito testar essa ideia e eu espero muito que vocês gostem desse estilo de vídeo e eu posso até estar trazendo mais vezes. Esse dia foi uma segunda-feira, dia 20, e eu tive aula de eletivas, ciências, matemática, inglês, geografia e era pra eu ter tido uma de português, porém os meus horários não estão indo total. Eu tô tendo aula até 11h50 e então não dá tempo de ter a última aula. Eu não tenho certeza se eu já falei isso pra vocês, mas eu acho que sim, porém tem gente que ainda não acompanha o canal, é novo por aqui, então eu vou explicar de novo. A minha turma tá dividida em duas, então a gente não se vê, digamos assim, eu não conheço quase a minha turma 1, porque eu sou da turma 2, né? E a gente tá indo mais ou menos 2 dias na semana, só que esses 2 dias já ajuda bastante para ter contato com os professores, explicação, exercícios e tudo mais. Bom, minha primeira aula foi de eletivas e todo mundo me pergunta o que é eletivas. Gente, é tipo uma matéria meio que extracurricular, digamos assim, mas que é obrigatória. No caso, tem várias atividades que você pode fazer dentro dessa matéria. Algumas turmas estão tendo aula de cinema, câmera e essas coisas assim. No caso da minha, é reforço de matemática. A gente não pode escolher, né? Mas eu queria muito ter ficado com a de fotografia, filmes e tudo mais. Eu achei muito legal, eu já tive uma aula com o professor sobre essa matéria. Mas infelizmente ficamos com eletivas de reforço de matemática. Assim, ajuda, né? Porque a gente consegue reforçar matemática. Mas convenhamos que filmes e essas coisas do tipo é mais legal. E aí, como eu já disse, a gente estava na primeira aula de eletivas e a gente estava revisando decomposição em fatores primos. Aí a professora passou a explicação, né, a parte teórica, alguns exemplos e exercícios também para a gente fazer e colocar em prática. Minha primeira aula tinha acabado e aí eu já fui anotar no meu bujo que eu tinha tido, porque eu gosto bastante de fazer esse controle, gente, porque eu esqueço as coisas muito fácil, então eu tenho que sair anotando tudo que eu fiz, o que eu tenho que fazer, senão eu não faço e passa em branco. Depois fomos para a aula de ciências e eu tô estudando um pouquinho sobre genética e redograma, não sei se fala assim, mas enfim. Fizemos correção de exercício, ela passou um mapa mental, gente, gigante, que eu nem consegui copiar na aula, porque eu comecei a tentar fazer ele e deu muito errado. Aí eu falei, vou deixar pra fazer em casa, que eu faço na calma, usando régua, usando tudo bem na calma pra não dar nada errado. E como a gente tinha 2 aulas, né, então em uma a gente corrigiu os exercícios e na outra a gente foi fazer na outra entre aspas, porque foi bem no finalzinho dela que a gente foi fazer esse mapa mental, que é sobre a origem da vida, que é uma nova matéria que a gente estava entrando.
vamos nós anotar no bujo que eu tive. Eu comecei a ter aula de matemática, foi só uma, a gente fez correção de exercícios de expressão numérica com raiz quadrada e, gente, eu tenho uma certa relação estranha com matemática. Eu gosto de matemática, porém, às vezes eu tenho dificuldade em algumas coisas, mas, enfim, só uma curiosidade aí sobre mim. E depois a gente também, no finalzinho da aula, entrou no assunto de álgebra. Então, vamos lá, gente. Eu acho que, por enquanto, não está difícil. Mas também vamos considerar que eu tive, um finalzinho de uma aula sobre essa matéria, né? Então, ainda não podemos tirar conclusões. A partir da parte do 48 ali, eu já não entendi mais nada. Gente, acontece, às vezes no meio da aula eu começo, não entendo nada, mas aí tava fazendo as correções dos exercícios, que por sinal eu tinha acertado, mas tava diferente a conta da dele, aí eu falei, ué, gente, o que tá acontecendo nisso aqui? Eu narrando aqui dei uma pequena adiantada nos fatos, mas enfim, a gente ignora, releva essa parte, finge que nada aconteceu. A gente pegou a apostila e começou a ter, né, o comecinho do assunto lá sobre álgebra. E eu já tive essa matéria uns anos atrás, porém a gente começa desde o comecinho para relembrar tudo, né? Depois eu já tive o meu intervalo, que são 20 minutinhos, então eu guardei alguns dos meus materiais, né, pra não deixar tudo jogado. E já fui lá aproveitar um pouquinho, já dá pra dar uma espairecida, uma relaxada. E depois eu tive aula de inglês, porém eu não consegui mostrar pra vocês, mas a gente só fez alguns exercícios e meio que mostrou pra professora. Eu não sei se vocês repararam que o meu estojo estava bagunçado. Eu não consigo manter ele extremamente arrumado, gente. Porque assim, basicamente todos os dias que eu tenho aula, eu organizo ele de novo de acordo com as aulas que eu vou ter no dia. Então, por exemplo, aí eu coloquei as cores do meu color code do dia. E aí nem sempre ele fica totalmente cheio e tudo mais. Porém, eu gosto bastante desse jeito porque eu não levo coisas que eu não preciso e eu não carrego tanto peso, né? A professora de geografia passou um texto, na verdade ela terminou, foi uma continuação de um texto que ela já estava passando, que por sinal era bem grandinho, mas eu até gosto, gente, fica tão bonitinho, as folhas toda completinha e tudo mais. E aí já fomos pra saída, eu guardei meus materiais e tava indo pra casa. Esse foi o Study Vlog, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Comenta o que achou, me siga nas minhas redes sociais e tchau, tchau, beijos! Até o próximo vídeo!